aula, você está dando aula ou você está conversando com os seus alunos? Você tá dando aula, tá dando aula. Ele acha que ele tá dando aula. Oi, gente, eu sou Sofia Soares Eu sou o William. e hoje nós estamos aqui com... Alex, professor de História. E nós vamos fazer algumas perguntinhas para ele. Alex, como é trabalhar na escola em que você estudou? É legal. Acredito que por conta de conhecer a maioria das pessoas, por terem participado da minha vida quando eu era estudante, acaba se tornando uma convivência mais tranquila. A gente acaba conhecendo, né, a pessoa, então a gente se sente mais tranquilo, a gente acaba se sentindo menos, entre aspas, menos pressionado por você conhecer as pessoas. Óbvio que não, que há a questão de dividir, né, como eu era aluno, hoje eu trabalho aqui, mas você acaba se sentindo um pouco mais confortável porque você já conhecia as pessoas, então você não começa relações do zero. Alex, qual o sentimento de trabalhar com professores que te deram aula, né? Como o Carlão, É legal, o Mike, a Tatiane, a Anne, o Carlão, né, todos esses professores deram aula para mim, o Gildo, quando eu estudava aqui. E querendo ou não trabalhar com eles, por eles darem aula mais tempo do que eu, eles têm muito a contribuir para a minha formação como professor. Então eu acabo aprendendo muito com eles, a lidar com certas situações, não levar as coisas para o coração, ou relevar algumas coisas. Vocês estão num momento aí de hormônios à flor da pele, então a gente sabe que às vezes vocês trocam os pés pelas... Às vezes você para e pensa e fala assim, meu Deus do céu, eu estudei aqui e agora tô tendo que dar aula. E assim, é normal, por um lado, mas assim, é legal, porque eu convivo com pessoas que foram importantes na minha vida, na minha formação, e que, querendo ou não, acabei voltando para trabalhar com todos eles. Então, é bem legal. E como foi ter a experiência de finalizar o ensino médio no antigo colégio, naquele bendito corredor? Aquele corredor era o corredor dos campeões. Os últimos anos eram ali, né? A gente acaba ficando bem próximo da sala da coordenação, por conta dos tumultos do furdunço que poderia haver. Então, era bem legal, assim, a escola era bem grande, então tinham muitas áreas, assim, que a gente podia... A gente não queria ir embora da escola, né? A gente sempre ficava lá, acabava a aula meio-dia, às vezes a gente ficava até 2 horas da tarde. Vou trazer trabalho, a gente ficava na escola fazendo trabalho. A escola era muito legal, assim. A gente tinha o abacateiro, a gente tinha aula debaixo do abacateiro, debaixo do pau-brasil que tinha na escola, tinha piscina, tinha quadra de areia, tinha a quadra poliesportiva, arquibancada, tinha o palquinho, tinha... todos os locais ali que eram bem legais, então a gente ficava conversando, a gente, depois da escola, ou até mesmo alguns professores em dias que estavam muito calor, a gente ia lá para baixo, fazia as atividades, fazia umas lições, então era muito legal, assim, foi bem legal. Tinha muitos ambientes para os alunos ficarem, conversarem, ou fazer trabalho. Tinha, era bem legal lá. o que acha que mudou desde quando você estudava até os dias atuais? Na escola. Na escola? Não só na escola, mas também no ensino. Na minha época, por exemplo, tinha mais aulas de história, mais aulas de geografia. Então, acaba que a gente... Algumas coisas mudaram, óbvio. A escola, fisicamente, ela mudou de lugar, né? Mas as pessoas que trabalhavam lá, muitas continuaram trabalhando. Então, manteve algumas relações pessoais e sociais que existiam dentro da escola, dentro do ambiente escolar. Mas, querendo ou não, o meio ele acaba mudando, né? O ambiente ele muda algumas coisas, algumas relações que acontecem. Então, querendo ou não, hoje em dia as pessoas são diferentes. O mundo mudou muito da época que eu estudava. Parece que não, mas tem 11 anos que eu saí da escola. Em 11 anos mudou muita coisa do ensino. E, infelizmente, muitas vezes para pior. 11 anos é uma vida. Então, algumas coisas boas aconteceram, mas outras coisas ruins também aconteceram. Hoje eu vejo um saldo negativo em relação à educação. Acredito que quando eu estudava, mesmo assim, não era mil maravilhas, mas o ensino ele era mais potente do que é hoje. E por que você escolheu essa profissão? Você tinha outra opção ou sempre foi seu sonho? Bom, eu era músico, então... Rei do rock. Não rei do rock, mas assim, eu sempre gostei. Eu comecei a tocar, eu tinha 10, 11 anos de idade. Então,
A música sempre fez parte de mim, então eu sempre quis fazer faculdade de música, mas a gente sabe que música no Brasil, principalmente no campo da música acadêmica, né? A música ela é elitista, então a gente sabe que faculdade de música, a opção de faculdades públicas de música é pouco, as particulares são extremamente caras, até porque a gente está falando de, sério, a gente está falando, quando eu fui pesquisar há 11 anos atrás, quando eu saí do ensino médio, não vou citar o nome da instituição, mas a gente estava falando de um curso que só no primeiro semestre custava R$ 1.800. A mensalidade de R$ 1.800, quando eu saí do ensino médio. Hoje já deve estar passando dos R$ 2.000, R$ 2.300, tranquilamente. Então, assim, acabei trocando, né, de curso. Sempre gostei de história também, então sempre fui de humanas, sempre gostei muito de história, filosofia. Então você sente que a faculdade de música é um curso muito desvalorizado? O músico no Brasil, né, o músico ou a musicista no Brasil, ele é desvalorizado. Muitas vezes ele por próprias questões sociais, ele é tratado como vagabundo. Então, é complicado viver de música no Brasil fora do mainstream, né, fora da galera que faz sucesso, da galera do sertanejo, do funk, né? A gente vê que no Brasil tem um nicho específico que é valorizado e outros que fogem desse padrão, eles são colocados à margem do mundo musical brasileiro. Então você tem músicos sensacionais que sequer nunca foram falados, nunca serão ouvidos, porque a cultura musical brasileira, né, a indústria musical brasileira não permite que esses caras acabam aparecendo, principalmente dentro do mundo acadêmico, então acaba se tornando bem mais difícil. Alex, de que forma você sentiu o pensamento crítico no estudo da história? Acho fundamental. O pensamento crítico ele faz parte não só da história, mas do ser humano. Então, assim, eu acredito que quanto mais crítico for o pensamento, e vamos lembrar que pensamento crítico, ele não é um pensamento de falar mal. As pessoas confundem a etimologia da palavra crítica. A crítica, ela não é falar mal. A crítica, ela pode ser construtiva. Você pode aprender sendo criticado, basta você saber como assimilar essa crítica construtiva. Então, assim, eu acredito que o pensamento crítico ele é super importante, principalmente nas matérias de humanas, por exemplo, para vocês entenderem mecanismos de como funciona o mundo, de como funcionam questões estruturais, questões econômicas, políticas, sociais que acontecem no Brasil, e que se você não tiver pensamento crítico, você reproduz, e aí eu vou citar o Titio Marx, que vocês gostam de falar, você reproduz acriticamente, ou seja, reproduz sem fazer uma crítica, frases e estereótipos que não são verdades. Então acaba se tornando bem complicado. Então acho que o pensamento crítico ele é fundamental. Ele é fundamental para vocês não só no mundo acadêmico, como ele é fundamental também na vida pessoal de vocês. Saber o que é bom ou não para você nas escolhas que você vai tomar. Alex, como você torna suas aulas mais envolventes para os alunos? Essa aí é que deveriam responder vocês. Acredito que vocês devem saber melhor que... Você entende igual a gente, parece que você... Sim. Você, envolve assuntos que nós gostamos, como muitas vezes você cita futebol, times grandes, Palmeiras. E, enfim, você cita futebol e também jogos, outras coisas que nós gostamos, que acho que Eu acho que o mais importante ajuda. O meu papel como professor de história, é óbvio, é ensiná-los história. Mas para isso eu preciso ter mecanismos para que vocês entendam essas mensagens que eu quero passar. Então, vamos lembrar, foi o que eu falei anteriormente. Vocês não são uma tela em branco. Cada um de vocês parte de uma realidade diferente, trazendo com vocês questões familiares, políticas, econômicas, sociais, religiosas, e que eu preciso compreender o que existe em você, na sua formação como ser humano, e que aí eu uso isso ao meu favor, ou seja, eu uso essas questões que vocês têm, são pessoais, que vêm das suas questões sociais, familiares e enfim, para conseguir passar a mensagem para vocês. Então, eu uso Fórmula 1, outro eu uso futebol, outro eu vou falar de jogos, outro eu vou falar coisas assim. Então, eu tento
falar o idioma de vocês para que vocês captem uma mensagem, né? Transformar o que eu estou falando em aprendizado, né? É um processo que a gente chama na educação de processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho uma grande diferença entre informação e conhecimento. Conhecimento é o que você pega a informação e transforma ela em conhecimento. Você capilariza essa informação em conhecimento e você começa a buscar questões que estão dentro de você ou dentro da sociedade, em pessoas, e você amarra isso. Então a minha função é passar essa informação para vocês da melhor forma. Isso que seja, às vezes, fazendo piada, às vezes brincando, eu vejo que é uma forma mais descontraída de dar aula, de se expressar, e vocês conseguem entender. Às vezes com debates também. Debates, acho que é importante, a gente precisa debater. Como você lida com temas históricos polêmicos em sala de aula, como debate? Você soube que nós assistimos o filme Ainda Estou Aqui, que fala sobre a ditadura no Brasil, e é um tema histórico polêmico. E como você acha que é importante relatar esses temas polêmicos e como você lida com esses temas polêmicos? O filme tá bem hypado, né? Ainda bem. Viva o cinema brasileiro, isso é sempre importante falar. Viva o cinema brasileiro, vencemos um Oscar, finalmente. Mas esses temas, eles são importantes para ser falados. A gente está vindo infelizmente no Brasil a gente está vendo uma desmontada da educação, onde a gente não pode mais falar sobre temas extremamente importantes: política, sexualidade. Quando a gente fala sobre sexualidade, não é falar sobre sexo, sobre o ato sexual. É falar para vocês, por exemplo, sobre a importância do uso do preservativo. A educação sexual é importante. Porque o que acontece? Antigamente, nossos pais tinham todo moleque de 16, 17 anos, quando entra na puberdade, o pai espera ali um momento específico para falar, então, vem conversar. Ou até a mãe, vamos conversar. E ele começa a explicar coisas que você não sabe, entende? Todo mundo já teve essa conversa com seu pai. E se não teve, vai ter. Só que, conforme a gente está vendo uma sociedade brasileira onde pais e mães trabalham muito, são assuntos que não precisam ser tratados especificamente só em casa, podem ser tratados na escola. Existia educação sexual, eu estou falando nos anos 90, existia educação sexual dentro das escolas. Existiam matérias para falar sobre isso. Mas hoje em dia é um tabu. Hoje em dia virou um tabu, porque isso é muito questão também relacionada ao conservadorismo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, em aspectos gerais até. Então você não fala sobre política. Eles falam se o professor ele tem a opinião política diferente de outro, é porque ele quer doutrinar. E não é. A gente fala sobre os dois pontos da questão. A gente tem sobre a questão da sexualidade, o uso da camisinha. Essas questões são questões importantes, e foi o que eu falei para vocês outras vezes. A gente está vendo de um aumento dos casos de HIV no Brasil e no mundo. Por quê? Porque não se fala mais isso dentro das escolas. Então, nos anos 70, 80, que a gente teve, e até o começo dos anos 90, que a gente teve milhares de casos de HIV, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 diminuíram, e hoje vem aumentado. Então, assim, a gente tem que conversar sobre isso. Então, esses temas polêmicos, eles são importantes. E o caso da ditadura brasileira, né? A gente tem a questão propriamente das pessoas mais antigas que defendem a ditadura. Na ditadura não tinha violência. Óbvio que não tinha. Quem cometia violência era o Estado brasileiro. Eram os militares que faziam violência. Aqueles que deveriam proteger é aqueles que cometiam os crimes. Então a gente tem um problema social e o problema até mesmo na própria educação que proíbe a gente muitas vezes de falar sobre esses temas que são extremamente importantes para a gente, para que isso não se repita, ou para que a gente tenha mais conhecimento sobre períodos e sobre assuntos que são importantes. Então, esses temas eu acredito que a gente tem que falar, e a gente tem que falar de uma maneira respeitosa, respeitando o que cada um gosta. Algumas pessoas elas são mais fechadas, outras elas gostam mais de conversar sobre assuntos polêmicos, outros não. Cada um tem sua personalidade, a gente tem que respeitar essa personalidade, respeitar o que cada um é e falar sempre de maneira democrática, um debate aberto e franco. E qual a importância do ensino de história para a sociedade atual? Que você vê que está bem precário? Bem precária. O ensino de história. Existem muitos professores de história, mas poucos professores de história bons. Tá. Dar aula de história não é falar memória, não é chegar e falar
1500, descobrimento do Brasil. 1530, começo da exploração. 1889, proclamação da República. História não é memória. Nunca foi. São fatos é relativo porque quem define o que é fato histórico é o historiador a partir da sua intencionalidade. A gente não pode ser desonesto intelectualmente, mas o historiador, ele explica suas escolhas. Explica suas escolhas com metodologia científica. Não é à torta à direita, né? Não, tem a sua visão. Desde que ele respeita a metodologia, ele vai explicar a sua visão de maneira acadêmica. A importância do ensino de história que vem precário, e eu concordo, é não só falta de profissionais bons, mas também é o próprio desmonte da educação que eu citei anteriormente. Então, ou seja, nós estamos vindo numa crescente muito alta de um desmonte das aulas, por exemplo, de humanas. O que isso significa? Significa que as pessoas estão se preocupando menos com humanas, não quer dizer que matemática e português não sejam importantes. São, mas geografia, história, filosofia, sociologia, literatura são mais importantes. Por exemplo, vocês não têm aula de literatura específica, vocês têm dentro do livro. Eu tinha português numa matéria, redação em outra matéria e literatura em outra matéria. Eram 3 matérias diferentes, separadas. Agora são os 3 em uma só. Muitas vezes o professor quer falar sobre literatura, mas o calendário ele não consegue. A mesma coisa do professor de história. O livro continua 1000 páginas, só que você tem uma aula por semana para falar sobre história. Isso se torna inviável, porque a gente não consegue ali criar. Então, por exemplo, a história ela vai ter uma função fundamental na criação do pensamento crítico, não só história, geografia, filosofia, essas matérias de humanas em geral, de transformar pessoas em humanos melhores, de entender processos políticos, econômicos e sociais que são importantes para a sociedade e que eles vêm sucateando cada vez mais porque eles não querem uma sociedade pensante. Alex, como você percebe o impacto do ensino de história na formação dos estudantes? Para eles se formarem assim. Tem que ser positivo, né? Foi o que eu falei agora. Você precisa do ensino de humanas, não só a história, mas a história ela é um potencializador de humanos. Ou seja, quando você aprende de fato história, quando você tem um conhecimento mais amplo daquilo que a gente vai chamar de história tecnicista ou positivista, né? Tecnicista porque está muito pautada na memória. Muitos professores ainda tratam história como memória e não é. Mas quando a gente começa a contextualizar a história, quando a gente começa a perceber que qual que é a função do historiador? A função do historiador está no presente. É a partir do presente que ele olha para o passado e ele vai buscar as respostas do nosso presente nesse passado. Mas qual é a função? Qual que é as escolhas? Então, a partir disso, a gente vai fazer o quê? A partir disso, a gente vai pegar e vai transformar para vocês entenderem, olha, uma coisa que é importante, o racismo estrutural no Brasil. Se você não compreende todas as questões políticas e sociais que aconteceram na Europa no século XV e XVI, e que aconteceu a política colonial e depois a política imperial no Brasil, você não entende o porquê. E não só no Brasil. Países que tiveram a escravidão como uma instituição legal, que é como aconteceu no Brasil, por leis era permitido. Então a gente vê, por exemplo, esses assuntos que são importantes e que muitas vezes, por conta da falta de aulas de história, não é falado de maneira mais ampla, mais aprofundada. Então a história ela tem um fundamental questão de criar o pensamento crítico, mas que algumas pessoas não querem que as pessoas tenham um pensamento crítico. E agora nós vamos fazer umas perguntinhas sobre Fórmula 1, que nós sabemos que você é fanático. Mostra isso na sua camisa. Senna. Gigante entre a Senna. Se você pudesse criar uma regra maluca para a Fórmula 1 por um dia, qual seria? Eu colocaria o grid invertido, como o Senna falou. Os últimos começam na frente e os mais rápidos começam atrás. Isso daria uma... Seria legal, porque já que ele é mais rápido, ele tem a condição, por exemplo, de passar. É mais briga. Deixaria mais... a gente viu em 2023 um domínio da Red Bull. Ninguém tirava o Verstappen. Parece que, eu não me lembro exato, mas de 24 corridas o Verstappen ganhou 22. Isso é absurdo. Então, assim, é um domínio total de uma escuderia e que, assim,
Ele tem o mérito, eles criaram um carro absurdo, tem um piloto fora de linha, que com certeza será um dos maiores da história, não será o maior, que o maior é o Senna, todo mundo sabe disso, mas ele vai ser com certeza um dos top 5 maiores pilotos da história que a gente teve. Ele é talentoso, ele é jovem, ele lembra às vezes o próprio Senna correndo, ele é agressivo, às vezes até demais, mas ele é agressivo. Ele não é... mas assim, o Norris também foi agressivo e acontece, são coisas de corrida. Ali todo mundo quer vencer. São 20 caras que querem vencer, que não gostam de perder, mas obviamente alguém vai perder. Então assim, eu transformaria o grid em grid invertido, assim. Se você pudesse substituir o tradicional champanhe do pódio por outra bebida, qual que você escolheria? O champanhe como bom brasileiro, uma cerveja. Essas tradições, querendo ou não, as tradições são inventadas e elas vão mudando ao longo do tempo. Então, antigamente colocavam uma coroa de louros no piloto que venceu. Hoje em dia não colocam mais. Hoje em dia é uma coisa mais protocolar. Então, tem lá o chapeuzinho deles, com patrocinador, no caso tem a Pirelli, essas coisas. E aí você vê, por exemplo, que são questões que vão mudando. Mas pode colocar champanhe no Brasil, podia colocar a cachaça de alambique tradicional brasileira, mas isso aí é o de menos. Na Itália poderia ser o vinho, na França é o champanhe, enfim. Se você fosse um piloto e pudesse escolher qualquer circuito para correr uma corrida noturna cheia de luz neon, qual pista você escolheria? Mônaco de noite, seria bem legal. A gente já tem corridas que são de noite, óbvio, seria legal correr no Brasil de noite, mas alguns pilotos já tiveram a felicidade de ver o que são as chuvas tropicais brasileiras. Então, se você for olhar lá em 2022, 2023, estava tão escuro na formação de chuva que parecia que estava de noite. Mas eu acredito que Mônaco de noite seria diferente, teria um charme. Mônaco é uma cidade muito bonita, mas de noite seria bem mais perigoso, até porque você não ia conseguir enxergar algumas coisas ali, mas eu acho que seria bem legal, seria bonito ver uma corrida em Mônaco de noite. Eles tiveram essa secada muito legal em Las Vegas, fazer a corrida de Las Vegas de noite para aproveitar todas as luzes da cidade dos pecados. E é bem legal, é bem bonito. Amante de Fórmula 1. Esse amo Fórmula 1. Esse gosta, hein? E Alex, última pergunta. It's water, not what. Water. Quando você está dando aula, ou você está conversando com os seus alunos? Você está dando aula, Ele acha que ele tá dando aula. A gente está dando aula, né? Sim, estamos dando aula, né? Como é dar aula? Dando aula. Cada aula é diferente. Eu acho que o mais legal, assim, de ser professor e dar aula aqui, por exemplo, eu tô falando um assunto com vocês. Você aprende e ensina pra Eu aprendo e ensino com vocês, cara. Então, assim, vocês me passam coisas que vocês às vezes nem sabem, mas vocês estão me ensinando, cara. E outra, eu posso dar aula agora sobre um tema para vocês e dar o mesmo tema para outra aula e vai ser totalmente diferente. Eu acho que ele tá perguntando se ele pode dar aula agora, porque é a aula dele agora, literalmente. Agora, enfim, vamos pra aula e agora é a hora que o filho chora e o pai não vê. Pronto. Muito obrigada, Alex. Muito obrigado. Foi essa a entrevista. Um beijo e até a próxima. Valeu.